João 6,29 Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Comentários Otávio Rosa. A obra de Cristo Jesus para a nossa vida consiste em que acreditamos que Ele é o ungido de Deus, e que por meio dele alcançamos a vida eterna. E que assim como ocorrera com os apóstolos e os primeiros cristãos até o final do 3º século depois de Cristo, onde a igreja cristã era perseguida e morta, muitas das vezes torturados para que negassem sua fé em Cristo, e muitos desses irmãos permaneceram fiéis, confiando na promessa feita por Cristo, que ainda que estivéssemos mortos viveríamos, ou como os irmãos no dia de hoje na China, Coreia do Norte, Índia e tantos outros países que o cristão tem que se manter às escuridão para que possam manter suas vidas. Outrora aqui no Brasil, a maioria dos cristãos estão em busca de suas próprias satisfações, 40 dias de jejum e oração para conquistar a casa própria, campanha das causas impossíveis para que possamos conquistar o carro, reunião dos empresários de sucesso para que assim abrimos nossa própria empresa, e tantas outras loucuras que dá-se a entender que entre ser uma igreja perseguida e igreja conquistadora existe dois senhores distintos dessas igrejas. A primeira parece se manter fiel ao ensinamento de seu Deus, Cristo é a sua divindade. Já a outra mais parece servir a deusa da mitologia grega Nice, a deusa da vitória, da conquista, força e velocidade, ou seja a materialidade das circunstâncias, e não uma vida vindoura ao lado de Cristo, que prega e ensina a renúncia da maternidade para herdar a vida eterna. Olha bem para esses senhores que apresentam programas televangelistas nas televisões, o que eles têm em comum? Todos eles fazem apelos para que o que eles chamam de obra de Deus não venha a ser interrompido por falta de doações, mas a verdade é que esses senhores fazem investimentos em horário de televisão para atrair mais público para seus templos religiosos, não com a finalidade de alcançar almas para o reino de Cristo, mas para aumentar suas arrecadações e assim poderem enriquecer às custas de pessoas que estão dispostas a pagar para se verem livres da enfermidade, da depressão, da pobreza, do aluguel, do ônibus, de serem empregados, e ainda que essas mesmas pessoas tivessem com a intenção de alcançar o reino dos céus, já estaria começando de forma errada, porque a verdadeira obra de Cristo baseia em aceitar os ensinamentos deixados por Ele, para Ele, e quando falamos em arrecadações financeiras, acabamos por ir contra os ensinamentos de Cristo. Existe uma linha de pensamento teológico onde acredita que o Senhor Jesus arrecadava dinheiro e que Judas Iscariotes era o responsável pelas finanças e que o mesmo era fraudador dera arrecadado baseado no Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse último traremos no capítulo 12, versículo 6. Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Contudo, não existe um estudo aprofundado de que de fato Judas Iscariotes era um tesoureiro de profissão ou tão somente uma pessoa com um distúrbio psicológico que fraudava ou roubava a riqueza alheia, mas o seu caráter foi crucial para sua escolha para tal função, pois o apóstolo Mateus, homem estudado, de boa fama e uma grande fortuna, não foi designado para tal função, porque o mesmo não tinha um caráter dúbio. Então, antes de pensar que estar fazendo a obra de Cristo Jesus, dando contribuição a esses senhores do televangelismo, ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo que lhe auxilie no fazer a obra de Cristo. Pois a verdadeira obra de Cristo é a obediência aos seus ensinamentos. Sola Scriptura. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.